Itachi Uchiha, o ninja que exterminou sozinho seu próprio clã, que sofreu sozinho e é visto como um traidor pela vila. Tudo isso para proteger o país de uma guerra e ainda salvar a única pessoa que ele verdadeiramente amou, né? O seu próprio irmão. Muita gente enxerga ele como um salvador que sacrificou tudo pelos outros, mas e se eu te disser que talvez essa não fosse a ideia original do autor, e que na verdade ele era para ser o ninja mais psicopata da obra? Eu sou o Luquimbas, teórico desse universo, e vamos logo pro que interessa. Nessa primeira parte eu vou pegar todos os argumentos que mostram que ele era um herói, e depois eu vou pegar os outros que mostram que ele era um vilão. Desde o início do anime, nós somos apresentados ao Sasuke Uchiha, o último sobrevivente do clã e tudo mais. Clã esse que foi dizimado pelo Itachi, que também era o seu irmão mais velho. Um adolescente sem companheiros, sem amigos e altamente manipulável. E ainda vivia numa vila que até o conceito de heroísmo era uma devoção quase doentia pelo seu país. O melhor exemplo disso é o Canino Branco, o pai do Kakashi, que apesar dele ter falhado na missão, ele pelo menos conseguiu salvar todo mundo. Para alguns ele foi visto como uma boa pessoa, mas para a maioria ele foi visto como um lixo. Um lixo por não ter priorizado seu país e ainda ter falhado na missão de propósito, olha só. O Itachi desde cedo já era um gênio, e ainda muito jovem ele já tinha se formado na Academia Ninja e era o líder mais novo da Anbu. Todo esse sucesso desperta um ódio, um ressentimento por ele. É algo normal do ser humano. Prego que se destaca tem que ser martelado. E esses sentimentos, junto com a cobrança dele ser o filho do chefe do clã, afastava ele de ter qualquer relação com os outros. Ele não podia ser o melhor, ele precisava ser. E o seu pai desde cedo já colocava ele em campos de batalha. Talvez por ele já saber que o filho dele ia fazer grandes feitos, ou talvez por orgulho mesmo, por sempre esperar algo a mais do seu filho prodígio. Beleza, ele era maduro para sua idade, mas ele ainda era uma criança traumatizada com a guerra. E foi por esse trauma que fez ele se tornar um pacifista, mesmo que para isso ele tivesse que eliminar centenas para salvar milhares. Tá, mas vamos começar do começo. Os Uchiha já planejavam se rebeliar por terem sido deixados de lado pela vida. E a revolta deles é compreensível. Junto com os Senjus, eles fundaram a vila, e por mais que eles tivessem uma posição de policiais na vila, com o passar do tempo eles foram ficando de lado. Imagina aí, tu e mais dois amigos criam uma empresa, e depois de um tempo tu começa a receber cada vez menos. Até que os seus amigos, um tempo depois, te demitem. Não é, Rafael, filha da p***? Seres humanos são criaturas emocionais, então era óbvio que essa indignação tomaria conta do clã, e que acabou cegando eles para encontrar uma nova forma deles se rebelarem, que não fosse pela força. E do outro lado tínhamos o governo de Konoha, que era corrupto, e nutria um medo por esse clã, por eles conseguirem controlar o poder da Raposa de Nove Caudas. E também a vila acabou sendo atacada por ela, enquanto ela estava sob o controle de um Uchiha, olha só. Então meio que Konoha estava certa, abrace seus preconceitos. E também dê like no vídeo. E no meio de tudo isso estava o Itachi, que ele servia como um agente duplo, vazando tanto informações do Hokage pro seu clã, quanto informações do seu clã pro Hokage. E cá entre nós aqui, a rebelião Uchiha nunca daria certo. Por mais que eles fossem ninjas bem acima da média, o número deles era pífio comparado com o resto de Konoha. O máximo que eles conseguiriam fazer era reduzir as forças de Konoha para expor ela para as nações inimigas, que iriam se aproveitar dessa rebelião para esmagar Konoha. A única forma de evitar isso era o Itachi. Ele era a pessoa perfeita para o trabalho. Ninguém do seu próprio clã iria duvidar que o filho do chefe era um traidor. E por mais que ele não se relacionasse com as pessoas, ele ainda fazia parte desse grupo. As únicas pessoas que enxergavam Itachi de uma forma diferente era o seu irmão ingênuo, Sasuke, que sempre via o seu irmão mais velho em cima de um pedestal, difícil, mas não impossível de alcançar. E o Shisui, que era o único que compreendia ele de verdade. O único Uchiha tão habilidoso quanto Itachi e que não queria que a rebelião acontecesse. Shisui confiava cegamente no poder da sua ilusão, o Kotomatsu Kami, e ele planejava usar isso no clã inteiro para fazer todo mundo esquecer esse papo de rebelião. E esse orgulho, junto com a sua ingenuidade, foi o que ele fez perder o olho pro Danzo, que era o chefe dele. E agora, confiando seu último olho pro seu amigo, Shisui morre. E aqui o Danzo foi genial. Ele escolheu a hora certa de manipular o Itachi. Agora, sem seu melhor amigo, com a guerra iminente a caminho,
o Itachi só tinha duas escolhas na mão. Ou se juntar ao seu clã e perder a única coisa que ele se importava de verdade, que era o seu irmão, ou trair o seu clã e a sua família inteira, mas garantindo que o Sasuke continuasse vivo. E o resto vocês já sabem. Itachi se torna o maior traidor da história de Konoha, protegendo um país que nunca se importou com ele de verdade. E com medo do que o Danzo pudesse fazer com o Sasuke, ele faz o seu irmão rever o massacre várias e várias vezes com a sua própria ilusão, o Tsukuyomi infinito. Para nutrir um ódio por ele, também fazer com que ele ativasse o Sharingan, que é a habilidade única dos Uchihas. Porque Uchiha sem Sharingan é igual vassoura sem cabo. Eu vou fazer o que com isso daqui? Anos depois ele volta e ali a gente descobre que o Itachi tinha deixado um Uchiha a mais vivo. Esse figurante aqui, que nunca tira esses óculos do rosto, usa corvos iguais aos do Itachi e ainda faz genjutsus, né? Não é nada confirmado, mas achei pertinente mencioná-lo aqui. Esse mesmo figurante foi responsável por avisar o Sasuke que o Itachi estava na vila. Alguns dizem que ele é só um idiota, mas é muito suspeito. Alguém já abria a porta gritando que o cara que matou o clã inteiro do menino estava ali por perto. O Sasuke naturalmente vai correndo para achar ele. E de cara já lança um Chidori, a habilidade mais potente que ele tinha, que até furou a suposta defesa perfeita do Gaara. E o Itachi simplesmente pega a mão dele que nem uma criança, cara. E ainda fala no ouvidinho dele que lhe faltava mais ódio, lhe faltava mais poder. E só de sacanagem, ele ainda faz o moleque reviver o massacre inteiro, deixando ele no estado. E só de sacanagem, ele ainda faz o moleque reviver o massacre inteiro e deixa ele no estado catatônico. E depois dessa derrota humilhante, o Sasuke percebe que não dava mais pra ele ficar vagabundando ali na vila. Ele precisava de poder e rápido. Foi isso que fez ele querer se encontrar com Orochimaru, mesmo sabendo que no fundo ele só queria possuir o corpo dele. Mas contanto que ele matasse o Itachi, tava tudo certo. Mais tarde, vendo uma oportunidade de ganhar mais poder, ele trai e absorve o Orochimaru. Nesse meio tempo, a gente também descobre que o Itachi já estava com a doença degenerativa e que os seus olhos já não enxergavam quase nada, por ele ter abusado das habilidades do Mangekyo. E depois de uma longa luta de Uchihas, que cá entre nós foi uma das melhores da obra, aqui a gente teve Genjutsu, a gente teve armas ninjas, ninjutsu sano, teve tudo. Tudo que você podia pedir numa luta, o Kishimoto foi lá e colocou. Tudo. E o Sasuke, perdendo e querendo ainda mais poder, acaba liberando o Orochimaru do seu corpo e que depois de um porradão que ele toma do Susanoo, ele é selado para dentro da garapa do Susanoo do Itachi. Era como se ele já esperasse algo assim. O Sasuke então, já apavorado, encurralado na parede, recebe um toque na cabeça, da mesma forma que ele recebia quando era criança. E depois disso, o Itachi bate a cabeça e morre. O Sasuke desmaia e depois de acordar ele tinha sido levado pelo Obito, que conta toda a verdade pra ele. E agora, com sangue nos olhos, ele faz a única coisa que ele aprendeu no anime inteiro: correr atrás de vingança. Começando pelo Danzo, que até com dificuldades ele consegue vencer com a ajuda dos seus lacaios e dos seus poderes novos. E depois ele planeja destruir Konoha, a vila que seu irmão morreu tentando proteger e que não deu nada em troca pra ele. Mas isso foi o que aconteceu na obra. Mas o que teria acontecido se ele tivesse seguido o que estava planejado desde o começo? Primeiro que, nessa versão, o Danzo nem existiria, tanto que o design dele foi inspirado no esboço que o Kishimoto tinha feito sobre o Itachi. Alguns dizem que o Danzo foi criado só para lavar os pecados do Itachi, outros dizem que foi para limpar os pecados do terceiro Hokage. De qualquer forma, ele foi criado para ser odiado, e ele faz isso muito bem. O carisma dele é inexistente. É difícil você gostar desse velho. Nem na guerra ele é ressuscitado de tão detestável que ele foi. O Kishimoto quis jogar ele para debaixo do tapete de qualquer forma. Aparentemente, o Itachi iria seguir pelo mesmo caminho clichê dos personagens psicopatas, eliminando todos os outros para provar sua força. E só deixou o Sasuke vivo por ele ser o seu irmão, ter a mesma genética e ter o mesmo potencial que ele. E convenhamos, repetir o dia mais traumático da vida do seu irmão parece meio exagerado. O Itachi era um dos personagens mais inteligentes da obra e não pensou em nada pra acabar com a rebelião. Pô, vai fazer greve, vai reclamar com o Hokage, eu não sei.
E tu tá me dizendo que não tem nenhuma outra forma de ser forte além do caminho do ódio? Nenhum Hokage seguiu esse caminho e todos eram extremamente poderosos. O Hiruzen podia ter feito o Sasuke ter entrado no Nambu para se fortalecer desde cedo, mas decidiu deixar o menino órfão sem ninguém. Esse velho é o maior arrombado da obra. Eu acho que ele só deixou o Sasuke no apartamento bacana e acabou tomando posse das terras dos Uchihas. Mas beleza. O Itachi ser um vilão desde cedo era o caminho certo. Na primeira aparição dele, o primeiro ninjutsu que ele lança é um de água, o que vai contra todo o seu clã, que é especialista em fogo. Mudaria até a forma que a luta foi conduzida, já que ele iria usar um elemento counter contra o Sasuke. Imagina a seguinte cena: 2 Uchiha cegos no meio do vapor da água, da mesma forma que o Zabuza fez. A diferença é que aqui ninguém vai ter uma invocação de cachorro para counterar o jutsu da névoa. E eu não sei vocês, mas eu tenho o maior prazer de ver um Sharingan sendo inutilizado. Tá, me empolguei um pouco, mas não muda o fato que o Itachi é maligno. Quando ele encontra o seu amado irmão, ele quebra a mão dele e de graça deixa ele vegetando, fazendo ele rever o massacre de novo. Meu irmão, pra que isso? Isso não é amor. O Sasuke morreu no dia do massacre. Ele perdeu sua infância, seus sonhos, seu futuro. Todo o destino e as escolhas dele estavam nas mãos do Itachi. Tudo que ele fez na obra inteira foi só manipular o Sasuke. E lembram do olho que o Shisui entregou para ele? Então, ele planejava usar esse olho para fazer o Sasuke perder o seu livre-arbítrio e proteger Konoha, fazendo seu amado irmão sacrificar tudo para proteger o mesmo país que fez ele fazer a limpa no clã. O plano original do Kishimoto era fazer o maior psicopata da obra, mas talvez ele não esperasse que o vilão ficasse tão famoso. E para aliviar um pouco mais a barra do Itachi, os seus pais só aceitam a escolha dele. Ah, filho, tudo bem que você não concorda com a gente, você matou todos os vizinhos, todos os nossos parentes, mas eu respeito a sua escolha e sua mãe também, viu? Então, elimina a gente aqui. Ah, e não esquece de salvar o seu irmão, tá? Cuida bem dele, beleza? Pode continuar. Tá vendo que não faz sentido? Até nas feições dele ele muda. No clássico, ele é sombrio, trevoso, você sente perigo, sente que ele é uma ameaça. E agora no Shippuden não, ele não entrega nada disso, ele só parece apático. Itachi feliz, Itachi triste, Itachi normal, Itachi cheirando cola. Fora que os olhos dele são vermelhos, e na ficção, tudo o que tem olho vermelho é maligno. Alguns vão dizer que ele deixava o Sharingan ativo para lutar contra a doença, mas aquilo era só o efeito da erva. Bom, comenta aqui embaixo outros personagens que tiveram a sua origem mudada e a sua opinião sobre esse novo formato. E claro, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelos 1000 inscritos, muito obrigado mesmo, de verdade. Inclusive, gostaria de agradecer muito a esses 2 caras aqui que me ajudaram muito no começo, a esses 2 outros malucos que sempre estão me apoiando, e por fim, mas não menos importante, o cara que me apoiou desde o início do canal, velho. Muito obrigado, Autista Digital. Você foi a luz no fim do túnel em dias sombrios. É isso. Tchau.